Botei agora para... A gente está gravando essa live, né? Tinha esquecido aqui. Mas vamos lá. Aí vamos lá. Como é que vai funcionar a questão das dúvidas e uso do chat? Sempre que você quiser tirar uma dúvida, tiver vontade de esclarecer algum ponto, faça inscrição no chat, escreva seu nome e aí vai ser dada a você, no momento oportuno, a palavra para que você ou abra o microfone e fale ou escreva a pergunta. Ou você pode até escrever a pergunta. Mas eu vou pedir só para você esperar um pouco para se inscrever, para tirar dúvida, porque eu vou fazer uma breve apresentação e já vou esclarecer alguns pontos, e talvez esse esclarecimento já seja suficiente especificamente para você, tá bom? Vamos lá, então. O edital, eu estou compartilhando a tela e vocês vão conseguir acompanhar. Ele inicia com alguns pontos de conceito, né, de algumas nomenclaturas que a gente utiliza para definição e tirar dúvida. Mas, me adiantando um pouco, qual foi para quem já está no programa, né? Para quem está chegando, vocês vão entender, né? Vou fazer o possível para poder ser o mais claro para todos, mas assim, para quem já está no programa de outros anos, as principais mudanças que nós tivemos mais significantes foi um pequeno aumento na burocracia, ou seja, a inserção, né, da necessidade de vocês implementarem mais alguns documentos, mas calma, que aumenta a burocracia para vocês e para a gente também, porque cada papel que vocês vão ter que mandar é mais um papel vezes tanto que a gente vai ter que analisar, mas é uma necessidade para a gente poder manter a justiça, né, e a imparcialidade das avaliações de todo o programa. Quem já roda sabe o comprometimento que a comissão tem, sempre está cuidando, porque a gente tem o compromisso da função de estar zelando pelo regramento do programa. E aqui diversos aqui já puderam usufruir em algum momento, né? Então a gente prima por manter essa transparência, essa justiça também, que são predicativos da função da servidão pública, tá bom? Vamos lá. O período de inscrição, né, que já no capítulo 3, ele vai do dia 29 de outubro até o dia 28 de novembro. Aí já pego esse gancho para reforçar assim, não deixem para a última hora, não deixem para a última hora. Infelizmente, a experiência nos mostra, de outros anos, que sempre que deixa para a última hora tem muita dificuldade em conseguir fazer a inscrição, e se você perder o prazo, a gente teve situações no último período de inscrição, no final do ano passado, que ele se encerrou, eu não lembro agora, mas assim, se encerrou numa sexta-feira à noite, teve gente que mandou no domingo, que mandou no sábado de manhã. Eu falei, infelizmente, o horário é horário, e você sabe muito bem, quem já usou o eDocs sabe que todo encaminhamento que você faz, todo registro de documento que você faz no eDocs, fica lá registrado a hora, né, o dia e a hora que aquilo foi feito. Então, a gente precisa ter não é nem esse rigor, mas ter esse compromisso com o que pede o edital, senão a gente acaba sendo injusto com com os outros que fizeram dentro do prazo combinado. Vamos lá. Vocês continuam me ouvindo bem aí, né? Beleza, eu tive apitou aqui no meu fone, eu achei que eu tivesse perdido vocês, mas enfim. De antemão aqui na nossa reunião, eu espero que vocês tenham feito, mesmo que breve, mas já tenham feito uma leitura do edital. Isso vai facilitar muito a minha fala e também tem muito de vocês. Mas de principais pontos, sobre as inscrições, as inscrições, a gente começa pelos documentos que precisam ser enviados. Então, eu já vou abrir aqui nos anexos. Então, aqui você tem o primeiro anexo do edital, ele é só um checklist para sua conferência. Alguns desses documentos, esses documentos que estão nominados aqui, eles são obrigatórios, né? Formulário, etc, calendário, e tem outros documentos também, mas é mais para dar um norte. Esse checklist não deve ser encaminhado dentro do processo, certo? É menos um documento que você precisa se preocupar em encaminhar para o processo. Ele é mais um orientador mesmo. A gente indo para o anexo 2, esse anexo 2 que está aqui, ele é exclusivo para modalidades individuais. Somente modalidades individuais é que na inscrição precisa encaminhar este documento. Modalidades coletivas não necessitam. As modalidades individuais, sim.
Aí, sobre esse documento a encaminhar, por exemplo, o técnico ou uma federação vai encaminhar de diversos atletas, e ele vai nominar os atletas deles aqui em todas essas abas, né? Aqui, mas ele vai mandar de maneira de cada um. Ele precisa ficar repetindo o documento? Se o encaminhamento for individualizado, vai precisar repetir. Se o encaminhamento for coletivo, se ele está encaminhando a inscrição de vários atletas ao mesmo tempo, ele pode mandar apenas uma lista dessa, não precisa ficar repetindo, certo? Mas aí vai depender da maneira que vocês vão conduzir. Aí, falando sobre quem já faz a inscrição, aproveitando esse gancho, e eu sei que é uma dúvida que já está acontecendo, que a gente tem respondido pelo telefone, pelo WhatsApp. Bom, quem é que faz a inscrição? A gente entende, o edital tem o texto, tem o item que trata exatamente, assim, o executor da inscrição, o responsável pela inscrição é a pessoa que executa a inscrição. Quem executa a inscrição? É aquela pessoa que vai no sistema eDocs, abre lá e coloca o seu login com o seu CPF. Essa é a pessoa que está executando a inscrição, certo? Quem é que pode, que é permitido executar a inscrição dentro do programa Voe Atleta? Quando de modalidades olímpicas e para a intenção for uma viagem internacional, somente a federação pode efetuar a inscrição. Somente a federação pode efetuar a inscrição. Quem é que executa em nome da federação? O seu responsável legal ou alguém que a federação, documentalmente falando, nomine como representante para participar aqui do processo de inscrição do VUE. Vou dar um exemplo para tentar ser mais claro ainda, para evitar dúvidas. Digamos que o Zé seja o presidente, mas não seja ele a executar. Ele vai designar a tarefa na hora de subir os documentos para o Pedro. E o Pedro, ele é secretário ou ele é um estagiário ele é um prestador de serviço dentro da federação. O Pedro vai ter que entrar com o seu CPF e ele vai fazer todo o procedimento. Quando essa inscrição, esses documentos chegarem para a comissão, a gente vai olhar quem foi que executou a inscrição. Não foi a federação, foi o Pedro. Porém, a federação pode, junto com os documentos, o Pedro, né, junto com os documentos que ele está encaminhando, ele encaminhar uma declaração da federação assinada pelo presidente, informando, dizendo que, olha, a federação tal, do presidente fulano, do presidente José, declara para os devidos fins do programa Voe Atleta que o Pedro ele está autorizado por essa instituição em executar os procedimentos obrigatórios de inscrição. Ele responde por nós. E assina, ele vai caminhar junto. Porque senão, quem está na comissão e pega lá vai ter assim, mas quem é esse Pedro? Tá? Ele não é presidente, ele não tem vínculo nenhum, entende? Então, precisa de um documento da federação informando que aquela pessoa que não consta como presidente está ali autorizada para fazer os procedimentos em nome da federação. Tranquilo até aqui? Beleza. E a pessoa vai fazer lá. Aí vai surgir tem um outro documento que pode gerar uma confusão, e aí eu vou pedir para que vocês tenham um pouco mais de atenção nesse momento, que é o seguinte, espera só um instantinho, a gente vai lá no anexo 9, se eu não me engano. 8... Anexo 9. Antes de eu falar dele, deixa eu só reforçar. Esse documento que a federação vai confeccionar é uma espécie, né, de procuração em nome do nosso caso, do suposto Pedro aqui, não tem modelo. A gente não propôs o modelo. A entidade pensa no modelo e identifica lá que aquela pessoa está falando em nome da entidade. Perfeito? Só para vocês entenderem. Aí algumas pessoas essa semana já vieram perguntar sobre esse anexo 9. Esse anexo 9 aqui já seria essa declaração? Eu falei, não. Esse anexo 9 é um outro documento. Eu vou explicar já para vocês o que significa, mas entendo. O anexo 9, ele não está falando da federação que está nominando fulano ou ciclano para poder fazer as inscrições em nome da federação, certo? Não é isso. Não é o executante. Esse anexo 9 é o termo de autorização de inscrição, onde lá, o nome do atleta, atleta tal, da modalidade tal, CPF tal, autorizo o técnico, aí ele bota o nome do técnico, o CPF, ou a entidade pode ser o clube ou a federação,
lá sob a responsabilidade de fulano, a executar a inscrição em nome desse atleta. Perfeito? Entendido? Então, esse documento é do atleta, né? O beneficiário fim do programa, autorizando aquela pessoa ou entidade para poder executar o processo de inscrição em nome dele. E pode ser a federação ou pode ser o técnico. Porque aí nas viagens nacionais, técnico, instituição, né? Clube, associação, ou a federação pode fazer inscrição. Quando for viagem internacional, somente a federação pode fazer inscrição. Tranquilo? Eu vou andando aqui. Caso vocês tenham dúvida com relação a esse assunto, anota aí, daqui a pouco aí vocês vão. E eu repito numa boa, não tem problema algum. E já reforço a vocês que tanto por e-mail quanto pelos nossos telefones, vocês podem entrar em contato conosco sempre que for necessário. A gente, inclusive, não só orienta, como pede, façam contato e tirem todas as dúvidas possíveis, certo? Então, esse anexo 9 é para isso. Né? É o atleta ou o responsável pelo técnico dizendo assim, olha, o técnico tal está autorizado para a gente, ou seja, a gente reconhece esse técnico como alguém que pode fazer inscrição em nosso nome. Né? E aí vai lá executar a inscrição aquele técnico ou a federação, certo? Esse documento não é o documento que a federação, a declaração que a federação vai dar é uma espécie de vai nominar quem é que está falando em nome da federação. Tem uma diferençazinha aí, certo? A gente voltando para cá, na parte, né, que eu estava falando das inscrições, acho que talvez a grande diferença seja essa aí, uma necessidade. No edital 2025, a gente teve vários processos que foram indeferidos porque a gente não conseguia identificar que aquela pessoa que estava executando a inscrição tinha alguma relação com a entidade ou com o atleta. E a única relação que você pode ter com o atleta para fazer a inscrição em nome dele é sendo o técnico dele ou sendo a entidade responsável pela modalidade. Tranquilo? Vamos lá. Eu estou vendo que algumas pessoas já estão mandando dúvidas no chat, eu vou pedir para vocês aguardarem um pouco, tá? A gente vai no final, a gente vai abrir, a gente retoma e tal, mas aguardem um pouco as dúvidas de vocês. Ainda no período, aqui na parte de inscrição ainda, a gente tem um cronograma, né, vocês já leram lá. Eu vou passar agora, já me adiantar um pouco e vou aqui no capítulo 6, o item 6.4, que fala dos documentos. Então, os documentos que são obrigatórios, que a gente tem, você tem os anexos 3, 4, 3, 4, 5 e 6, e eu vou pegar um aqui já de exemplo, para falar, para continuar aqui. Então, lembra que eu falei da lista, né? Então, a gente vai aqui para o anexo 3. Esse aqui é um formulário para quem pretende, para o atleta ou modalidade que pretende fazer viagem nacional. Né? Então, vocês vão preencher com as informações que são solicitadas aqui. Solicitadas. Esse aqui é o de modalidade para modalidades individuais que pretendem fazer uma viagem nacional. Quando for uma modalidade coletiva, você vai ter o anexo lá do coletivo. Francisco, mas eu posso aqui me equivocar e usar um formulário igual para qualquer tipo de modalidade? Eu falo, não. Para cada tipo de modalidade, ou coletiva, né, ou individual, tem específico para isso, e se é nacional é um formulário, internacional é outro formulário, certo? Isso tudo é para evitar uma confusão, uma necessidade de interpretação, porque às vezes ficou algo duvidoso e a gente não tem como descobrir qual era a sua real intenção. Então, assim, a gente tentou deixar o mais pronto possível para poder melhorar a análise da inscrição e poder gerar um resultado mais fiel às necessidades de cada um de vocês. Então, aqui são os dados, né, do atleta, né? Nesse caso, nesse exemplo aqui, a modalidade individual, viagem nacional, então você tem os dados do atleta, são importantes. Você vai informar aqui se ele já tem pretende ter um acompanhante na viagem, então já informar. Essa pessoa que vai ser nominada aqui nesse campo, nessa área, não é engessado. Eu poderia ter na minha inscrição lá falando que o Zé é meu técnico, mas na época que eu for viajar, eu posso ter trocado de técnico, trocar de clube e nominar o Pedro como o meu staff. Isso não é um problema.
Tá? A gente precisa aqui é mais por um controle de perspectiva de quantitativo de bilhetes que a gente vai ter que disponibilizar, certo? Importante que a gente diferencie aqui na função, a gente diferencia técnico dos demais acompanhantes. Técnico é específico, qualquer outra pessoa que acompanha um atleta ou equipe que não é técnico, a gente entende como sendo staff, comissão técnica, certo? Qualquer técnico, lá na parte da segunda fase, quando for ter viagem, qualquer pessoa que for acompanhar o atleta precisa apresentar o documento de qualificação técnica emitida pela entidade máxima estadual da modalidade, onde nesse documento a entidade ela afirma que a pessoa que está proposta a acompanhar o atleta tem condições, reúne os requisitos necessários para acompanhar aquele atleta ou aqueles atletas naquela competição a ponto de dar suporte. E aí, a relação que o atleta tem, se é parente, se não é, se é o fisioterapeuta, se é o professor de inglês que está indo, assim, isso não nos cabe, isso é de competência do atleta escolher e a federação validar, certo? Que fique bem claro nesse sentido. E vale lembrar que todos que viajam têm a responsabilidade do cuidado com a viagem. Não é porque o atleta ele foi lá, estou aqui, não, você está representando o Estado, você está recebendo o benefício, está em nome do Estado aí. O staff que está acompanhando, ele também está recebendo benefício, também está em nome do Estado, e o staff, ele zela pela viagem juntamente com o atleta. Digamos que eu tenha 5, 6 atletas em um staff. Esse staff, ele está como responsável pela viagem também. Né? Não é porque eu viajei, eu vou olhar só um atleta aqui, os outros estão indo ali, não. Você está lá junto com todos os atletas também responsável por isso. Isso deve ficar bem claro, tá? A gente está lidando aqui com recurso público, não quer dizer que é público, é de todo mundo, que é de quem quiser, de qualquer. Eu falo, não, existe um regramento e vocês, ao executar a inscrição, né, dos atletas, vocês estão concordando com esse regramento. E por isso que a gente vai o tempo todo salientar a todos vocês. Sempre leiam o edital, sempre que for possível e necessário. Leiam e releiam. Nós que já estamos lidando com esse edital já há um tempo, a gente está com grande frequência lendo e relendo para a gente poder ter o melhor entendimento e atender a comunidade esportiva da melhor maneira possível. Tranquilo? Então, continuando no preenchimento, vocês vão ver que logo abaixo aqui do campo do técnico staff, a gente tem a função de atleta assistente. O atleta assistente, em primeiro momento, ele é uma função que a gente identifica no paradesporto, como, por exemplo, o atleta guia, que corre junto com os atletas, né, deficiente visual. Tem outra modalidade, se eu não me engano, acho que é tiro com arco, do paradesporto, onde esse atleta assistente, ele que vai buscar as flechas que foram lançadas no alvo, entendeu? Não é necessariamente o atleta. Então, atleta assistente é a função de assistência. Né? E aí, um atleta, ele pode vir até viajar com 2 acompanhantes quando a modalidade exige, né? Ela está descrita lá como necessário, comprovado, e aí vai lá. Mas isso aqui o atleta assistente são situações muito específicas e até agora, dentro dos nossos conhecimentos, são para modalidades do paradesporto, mas muito específicas também, não é qualquer modalidade, certo? Fica bem claro isso. No quadro de baixo, a gente vai entrar agora na parte um pouco mais técnica de análise, e muito importante, em outros editais. As pessoas começaram tendo muita dúvida e com o tempo a gente foi esclarecendo e foi entendendo. É o seguinte, para o atleta ou a equipe participar do Voe Atleta 2026, a gente considera uma janela de 2 anos anteriores. No caso, o ano de 23 e o ano de 24. O atleta ou a equipe vai poder apresentar um resultado apenas, somente um resultado que ela obteve, ou em 2023 ou em 2024. Preste atenção, não é um resultado para cada ano, não é. É um resultado dentre esses 2 anos. Mas eu tive 25 resultados em 23 e 200 em 2024. Você vai escolher só um desses todos esses, para apresentar. Você vai escolher aquele que você acha que vai fazer a maior pontuação dentro do programa. É claro que no capítulo 10, né, a gente trata, licença aqui, ó, no capítulo 10, a gente trata, né, do resultado. Você vê que o quadro tem um peso para isso, para a gente poder tentar fazer uma classificação, ranqueamento de prioridades, que está discriminado aqui nesse capítulo. Então, para a gente poder fazer e atender isso aqui, e também entender que você tem um resultado
permite você participar do programa, que no caso, quais são os resultados que permitem você participar do programa? Resultado que você tenha pódio, tenha obtido primeiro ou segundo ou terceiro lugar em uma competição, um ranqueamento, que pode ser uma competição estadual, nacional ou internacional. Mas um quarto lugar é aceito? Não, tem que ser primeiro, segundo ou terceiro lugar obtido, certo? E aí, voltando para lá, porque aqui é importante, esse quadro, você vai escolher um resultado que você tem obtido e vai apresentar aqui. Esse resultado que você está apresentando aqui, ele precisa ser comprovado. Então, vamos lá. Se eu vou apresentar que eu fui segundo lugar no estadual de 2023 na categoria tal, da modalidade tal. Isso que eu estou apresentando, eu preciso validar através da declaração emitida pela entidade máxima estadual, informando que eu fui segundo lugar na minha categoria no ano 2023 no meu estadual. Beleza? Se o meu resultado é nacional, quem valida esse resultado é a entidade máxima nacional. Entidade máxima estadual não valida resultado nacional, certo? Cada um valida o resultado do seu nível. Estadual valida estadual, nacional valida resultado nacional. E o resultado internacional, em princípio, é validado pela entidade máxima internacional. Em alguns casos, dependendo da modalidade, algumas modalidades já nos comprovaram que funciona dessa forma, a entidade máxima nacional pode validar o resultado internacional. Mas eu repito, isso é em alguns casos, porque nós tivemos já algumas modalidades que falaram: olha aqui, eu tenho autorização, está aqui, existe um regimento, um regulamento emitido pela entidade máxima internacional, dizendo que a entidade máxima nacional pode validar o resultado. Perfeito? Então, alguma dúvida sobre o tipo de resultado? Aí você escreve daqui a pouquinho a dúvida, mas vamos lá. Você escreveu o resultado, você foi lá e colocou, como eu disse, segundo lugar, minha categoria, resultado estadual, nacional, você vai colocar esse resultado que você vai colocar aqui, que você vai descrever, segundo lugar no estadual 2023, tem que ser dica para vocês. O que você for escrever aqui, exatamente aqui em descrição do resultado, tem que ser o mesmo texto que está lá na declaração emitida pela entidade. Sabe por que isso? É para evitar qualquer necessidade de interpretação, onde a gente pode acabar não interpretando da maneira que você está imaginando. Então, para evitar a dúvida, para evitar qualquer má interpretação, escreva o mesmo resultado. Mas, Francisco, um exemplo. A CPB, que cuida dos esportes paralímpicos, ela, quando libera a declaração do atleta lá da natação paralímpica, por exemplo, ela libera o documento com todos os resultados que aquele atleta obteve naquele período. Então, se você for pedir lá na CPB o resultado do atleta Francisco de 2023 e 2024, ela vai mandar todas as provas que o Francisco participou e o resultado que ele obteve. Então, você vai ter, assim, a depender do atleta, você vai ter 25 resultados, certo? Você tem um documento onde constam 25 resultados. Aí vamos lá. O importante é que nesse documento, nessa declaração que você está apresentando, com esses 25 resultados, o resultado que você está escrevendo, que você escolheu para participar desse programa, conste lá. Ele tem que ser o mesmo que está lá. Tá, mas aí você vai escolher um resultado destes que você tem como comprovar e inserir aqui na ficha. Tranquilo? Beleza? Vou reforçar. Caso você tenha um documento emitido, deixa eu pegar um modelo aqui, ó. A gente tem a declaração. O 7 aqui é da federação, eu vou no 8 aqui. Vou pegar o exemplo aqui no resultado nacional. Digamos que eu tenho um atleta que ele tenha 16 pódios entre 2023 e 2024. Ele tem 16 pódios, ok? E aqui vai estar, ó, nessa aqui, ó, e ele obteve o resultado no ano D. Aí, 2023 teve primeiro lugar, segundo, terceiro e tal. 2024, tal resultado. Então ele tem 16 pódios que ele pode escolher. Ele vai escolher um desses 16, um desses resultados, e vai nominar. Cadê? Vai nominar aqui nesse campo. Ele vai escolher um daqueles que ele pode e vai botar assim. Ou seja, ele vai estar dizendo para a comissão, falou, ó, desses resultados que eu tenho aqui na minha declaração que foi emitida pela confederação, eu estou escolhendo esse que está escrito aqui. Ó. É o que você escreveu aqui. É esse.
Perfeito? Tranquilo? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma maneira até mais clara. Esse aqui é o site, né, da Sesport, onde tem todos os documentos, né? Vocês vão perceber que tem uma novidade aqui, um tutorial passo a passo, que é um PDF mostrando como é que você faz para poder encaminhar os documentos, tá? Nesse aqui. Deixa eu só pegar aqui. Vou pegar aqui anexo. Vou pegar esse aqui, internacional. Então, abriu, ele vai abrir. Aí eu vou. Desculpa a expressão, eu vou desenhar para não ter dúvida. Então, eu venho aqui. Como eu estava falando para vocês, eu vou escrever e ficar mais fácil. Lá na declaração que a entidade me forneceu, tem 16 resultados, confere, entre os anos de 23 e 24. Como eu fui campeão brasileiro em 24 e 23, eu vou escolher, não, eu quero aqui, ó. Eu tive a primeira colocação, categoria mais 80, adulto, e foi campeão nacional. Aí eu vou escrever aqui. O que eu vou escrever aqui? Eu vou escrever o que está lá na declaração. Na declaração vai estar escrito assim, ó. O atleta lá obteve em 2024 primeiro lugar no ranking 2024 adulto. Por exemplo, digamos que seja exatamente essa frase que está lá na declaração que foi encaminhada, que é o que a gente estava olhando agora, o anexo 9, perdão, 8, o anexo 8. Digamos que seja essa frase que esteja aqui. Eu pego exatamente essa frase e faço inserção aqui no documento. Quando a comissão pegar a sua ficha de inscrição para avaliar, ela vai olhar assim, olha, ele está dizendo que ele foi primeiro lugar adulto nacional, primeiro lugar no ranking nacional dos 24. Aí vai ser feita a conferência no documento, na declaração que você também apresentou para validar. O problema é que, às vezes, as pessoas chegam aqui e colocam assim, ó, bota primeiro ali, aqui bota nacional, e aqui bota assim, primeiro lugar. Não, vou botar assim, bota primeiro lugar ranking. Ok? Só que lá na declaração, às vezes está assim, o cara foi primeiro lugar na segunda etapa adulta da modalidade tal. Ou seja, primeiro lugar na etapa adulta da modalidade tal não é o que está escrito aqui, correto? Então, você não está validando o resultado que você está escolhendo. Isso provoca indeferimento. Do mesmo jeito que algumas pessoas, por excesso de zelo, não, eu tenho vários resultados, então na dúvida eu vou fazer assim. Eu fui aqui, eu também fui primeiro lugar, não sei aonde, e primeiro lugar, e também obtive segundo lugar. Então, e mais alguma coisa aqui. Vejam bem, quantos resultados essa pessoa está escolhendo para ser avaliada? Aqui nesse exemplo, 3. Só pode indicar um resultado. Se você escolheu 3, você está dizendo para a comissão, comissão, pega um desses aí e escolhe você. A gente não pode fazer isso. Isso aqui é motivo de indeferimento. Nós tivemos colegas, que talvez até estejam nos ouvindo nesse momento, que foram indeferidos por esse motivo, porque aqui botou mais de um resultado. Ao colocar mais de um resultado aqui na ficha, você está dizendo para a comissão de avaliação que é para a comissão escolher. A comissão não pode escolher. Ela não pode escolher por você. É você que tem que escolher qual resultado você quer utilizar no programa. Certo? Tranquilo? Deixa eu voltar lá no nosso edital. Perfeito. Então, aqui, a parte da ficha aqui, a gente tem só mais tem mais 2 pontos que a gente tem que levar em consideração, que é o seguinte. Você fez a indicação do resultado, né? Aí vem o quadro seguinte aqui, ó, eventos pretendidos. No caso aqui deste formulário que eu estou mostrando, que é o individual, modalidade individual nacional, você vai escrever quais são os eventos que você pretende participar. Eu pretendo participar do evento tal, prioridade 1, e se eu conseguir a segunda passagem, eu quero ir para o evento tal, certo? Qual evento você vai lançar aqui? Você vai nominar aqui nesse campo, vai nominar aqui nesse espaço, o nome do evento que você pretende participar, que está
no calendário que você está apresentando. Por gentileza, por favor, escrevam o mesmo nome, porque a comissão vai comparar com o documento que você está apresentando, que é o calendário, se a competição que você pretende participar faz parte ou não do calendário. Então, você precisa botar o mesmo nome. Aí, a gente tem agora um porém, que é o seguinte. Nesse período, provavelmente está ao final do período de inscrição, muitas das modalidades das quais vocês fazem parte não terão publicado ainda o calendário de 2026. E aí o edital orienta lá naquele campo, lá no 6.4, vamos estar lá no 6.4, sobre o calendário, ele explica que, aqui acho que é o letração, opa, tá aqui, perdão, estava procurando embaixo, tá aqui. O que ele fala do calendário? Que vocês precisam apresentar o calendário 2026 e a competição que vocês pretendem viajar precisa constar no calendário apresentado. Se o calendário de 2026, na ausência do calendário para 2026, você vai apresentar o calendário mais recente que você tem em seu poder, que possua aquela competição. Mas, Francisco, a competição que eu pretendo participar, ela só está no calendário de 2024. Eu apresento qual calendário? O de 2024. E aí, quando o calendário de 2026 for publicado, você vai informar a comissão para ela poder atualizar ali, a poder confirmar a sua competição pretendida. Tranquilo com relação ao calendário? Calendário, como é que é o calendário? O calendário precisa ser um calendário completo. Não adianta mandar um recorte apenas do evento que você quer participar. Tem que ser completo. Mas, Francisco, eu não tenho ele completo em PDF, ele está só no site da entidade. Como é que eu faço? Você pode ir no site da entidade, fazer um PDF do calendário que está lá, e junto com esse PDF, anexar junto o link de onde aquilo foi retirado para que a comissão, caso entenda ser necessário, ela poder ir lá naquele link e verificar se o que você está mandando corresponde com a realidade ou não. Eu estou falando isso porque, infelizmente, a gente já teve gente que falsificou o calendário. É uma lástima, né? Mas a gente já passou por isso. Então, se você não estiver mandando um documento oficial confeccionado especificamente pela entidade máxima, onde consta o calendário, você precisa tirar do site dela, mesmo que seja um calendário defasado, mas para comprovar a existência da competição pretendida, faça e dê todo o respaldo e dê todas as condições para que a comissão possa validar esse documento que você está entregando, anexando ali na inscrição. Tranquilo com relação ao calendário? Beleza. Aí, a gente tem outros documentos lá para frente, mas eu queria falar de um item que por uma exigência da gestão estadual, a gente passou a adotar em caráter de urgência agora, de fato, nominado no edital, que é o seguinte: todo documento que vocês produzem, eles precisam ser encaminhados com uma assinatura digital, certo? Assinatura digital, tem que ter em todo documento que você fizer. Claro, agora vamos lá. A gente teve uma pequena confusão de entendimento ali no Voe Atleta 2025. Eu vou deixar o Voe Atleta 2025 de lado um instantinho, vou falar só de 2026 aqui, nesse ponto específico em relação à assinatura digital. A assinatura digital pode ser feita praticamente por qualquer plataforma de assinatura digital. E a gente tem usado com frequência o gov.br, certo? Mas para a primeira fase do Voe Atleta, no qual vocês estão usando aí, os responsáveis pelas inscrições vão utilizar o eDocs, você pode usar o eDocs para fazer assinatura. Já fica até mais prático e mais rápido. A gente aconselha, na primeira fase do Voe Atleta 2026, que vocês façam uso do eDocs para assinar os documentos. Tranquilo? Ah, mas eu já tenho um documento de outra plataforma. Pode? Claro que pode, não tem problema nenhum. Desde que, obviamente, seja uma plataforma de assinatura válida, oficial e reconhecida. Né? Mas, se for o caso, você já pode usar eDocs. Por que eu estou enfatizando isso? Porque, aí sim, lá no Voe 2025, a gente teve que fazer um ajuste com relação ao .gov e o eDocs. Mas para o 2026, vocês podem usar tranquilamente a plataforma eDocs para assinar os documentos que vocês vão anexar no processo de inscrição. Tranquilo? Então, sobre a assinatura eletrônica foi,
orientação dos documentos. Deixa me ver aqui com relação à primeira fase ainda. Eu acho que a primeira fase tem a listagem, né, dos documentos aqui que foram feitos, então acredito que não tem grandes dúvidas. Vocês vão reparar aqui que no 6.4, esse item 5 aqui, né, que fala do anexo 9, que foi aquele que eu comecei falando com vocês no início da live, ele é um documento novo, é um documento em que o atleta autoriza a federação, ou o técnico, ou o clube, a fazer inscrição em nome dele. Tá? Eu, atleta tal, estou autorizando a federação a fazer a minha inscrição. Ou seja, o atleta está dizendo para a comissão de avaliação que ele está ciente que a federação está fazendo a inscrição dele. Para não acontecer de um atleta ser inscrito pela federação e ele não está sabendo disso. Parece absurdo, né? Mas a gente teve um caso semelhante a isso aí nesse edital 2025. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente teve que acrescentar esse documento aí. Mas, assim, se você pensar assim, poxa, é mais um documento para que eu tenha que produzir? Sim. E, ao mesmo tempo, do lado de cá, é mais um documento que a gente vai ter que verificar. Então, o trabalho por um lado, né? Por um lado, aumentou para vocês e para a gente, mas por outro lado, vai dar mais segurança para vocês e para a gente poder trabalhar e continuar cuidando do programa como a gente vem cuidando nesses últimos anos e podendo atender o máximo de atletas, equipes e modalidades com o recurso disponibilizado pelo Estado do Espírito Santo. Perfeito? Sobre a segunda fase, aí já quem vai para a segunda fase? A gente precisa entender assim, ao efetuar a inscrição na primeira fase, você entrega os documentos que são importantes para comprovar que você reúne as condições para poder voar pelo estado, né, usando o benefício. Aí você aprendeu os requisitos, são os documentos, fez toda a comprovação. Você vai ter o seu resultado deferido, ou seja, aceito. Aí você passa a adquirir o direito, na segunda fase, você passa a adquirir o direito de poder pedir passagem. Então, quem vai para a segunda fase não ganhou passagem, não foi contemplado. Você ganhou o direito de poder pedir. Por que é bom enfatizar? E o texto edital diz dessa forma: você passa a adquirir o direito de poder pedir passagem. Porque você vai ter que fazer um novo processo, aí o processo que a segunda fase exige, para solicitação de passagem, apresentando alguns documentos que são importantes, mas só apresentar esses documentos não garante a compra da passagem. Por quê? Porque como o programa ele depende de fatores externos e um fator interno, disponibilidade financeira. A gente precisa ver se a gente vai ter o recurso disponível. O Voe Atleta tem uma diferença do Bolsa Atleta, quando a gente compara a parte financeira, que é basicamente o seguinte: o Bolsa Atleta ele inicia, o início, meio e fim dele, você sabe o tempo todo quanto de recurso está disponível para ser utilizado. Quando é feita a inscrição, o processo de inscrição do Bolsa, é publicado o resultado e vocês começam a assinar, você já sabe quantas bolsas serão e quanto vai ser implementado do primeiro ao 12ª parcela. O Voe Atleta não. O Voe Atleta a gente faz uma perspectiva de investimento, só que esse dinheiro, esse recurso não fica disponibilizado ali na conta para a gente usar a qualquer momento. Ele vai sendo disponibilizado aos poucos, porque a fonte de onde vem esse dinheiro, ela é utilizada para outros programas também. Pode ser que numa demanda essa conta esteja com saldo zerado, a gente tem que esperar mais recursos para poder rodar o Voe. Graças a Deus, de 2023 para cá, a gente não teve nenhum problema nesse sentido de não ter o recurso. O que a gente já teve de problema, aí vem o segundo ponto, que pode inviabilizar a compra da passagem, situações como, vou citar um exemplo assim, bem absurdo para vocês entenderem. Assim, imagina o atleta, vou pedir passagem para poder ir daqui para Belo Horizonte. Eu vou para uma competição importante, nacional, tá aqui o documento, documentação tudo ok e tal, quero ir para Belo Horizonte no fim de semana, tal, para ir na sexta voltar na segunda-feira de manhã e tal. Aí ele manda o pedido, a gente encaminha, tudo certo, a gente encaminha para a agência manda uma cotação lá dizendo que para essa data que ele pediu, as únicas opções de voo que existem são na ordem de R$ 35.000 ida e volta. Aí você, não, peraí, isso não existe. Então, eu estou exagerando, mas isso acontece, infelizmente, dentro do programa. Às vezes, a disponibilidade da malha aérea viária, dentro da cotação que chega para a gente, torna
impossível atender o pedido. Mesmo que às vezes a gente tenha o recurso disponível, a gente não consegue justificar de maneira alguma uma passagem para Belo Horizonte a 35 mil reais. Você já imagina você tirando do bolso 35 mil reais? A gente não consegue justificar isso. E já aconteceu também de vir valores assim, uma viagem internacional para 7 pessoas na casa de 500 mil reais e a gente não tinha nem recurso para isso e nem como, mesmo se tivesse, não teria como justificar. Então, assim, pode acontecer da viagem não acontecer por esses fatores. Como já aconteceu passagem que a gente em conversa com os atletas, acabou optando por não executar a viagem, porque as únicas opções de horário de voo que estavam disponíveis para aquela data que esses atletas pediram, ou os atletas teriam que uma semana antes da competição, e eles perderiam os compromissos que eles teriam aqui no estado, ou eles chegariam 2 dias depois de iniciar a competição, para a data que eles estavam pedindo não tinha, então não teve como executar. Por isso que, ao ir para a segunda fase, ter o seu processo definido para a segunda fase, você ganha o direito de solicitar a passagem. Aí você vai solicitar, atender os requisitos da segunda fase, entregar a documentação nos prazos que são determinados pelo edital e vai poder pedir a sua passagem e aí a comissão vai avaliar, tá tudo certo, vai mandar para a agência fazer a cotação e recebendo a cotação vai avaliar se a cotação, o valor está dentro ou não está, se o horário que está sendo apresentado atende ou não atende a necessidade do atleta ou da equipe. Tranquilo nesse ponto? Então, é muito importante que isso fique bem claro e transparente para todos vocês, porque ainda assim acontece ainda com alguma frequência de mas eu pedi, vocês têm obrigação. Eu falei, não tem obrigação. O edital, o texto dele diz lá que não há obrigatoriedade da parte do programa, da CESPORT, em comprar toda e qualquer passagem de qualquer forma. Muitas das vezes, a pessoa chega exigindo, mas esquece, olha, se a gente atender a sua exigência, mas está colocando, você tem que levar em consideração que a gente recusou vários outros antes, e se a gente tivesse atendido outras pessoas com a mesma demanda que a sua, você hoje não teria nem condições nem de pedir, porque já teria acabado o recurso. Então a gente cuida para que qualquer um de vocês, né, que estejam participando do programa, possam ter, dentro da transparência do processo de imparcialidade, de justiça, de correção, a segurança de que está sendo feito como prevê e determina o edital. Isso tem que ser bem claro. Todos que aqui na nossa gerência tiveram para tirar dúvida, buscar orientação, sempre foi conversado com essa observação. Cara, a gente está fazendo o que o edital permite ser feito. E a gente faz. O que a gente não faz? O que o edital diz para não fazer. A gente não tem poder acima do edital. A comissão trabalha sempre no regramento do edital. Tranquilo? Eu acho que nesse primeiro encontro que a gente está tendo aqui, essa primeira fala, eu acho válido agora eu fazer uma pausa e abrir para perguntas, porque eu já falei bastante coisa, pode ter embolado aí, se eu continuando aqui, talvez a gente perca lá, então eu vou abrir para as perguntas, já vi que aqui no chat já tem algumas, eu vou dar uma predileção para ler o chat aqui, e aí o que tiver escrito eu vou repetir, já vou respondendo, certo? Se ao final dessas respostas tiver mais dúvidas, a gente vai desenvolvendo. Lembrar, só antes de mão, lembrar para vocês, pedir para vocês manterem os microfones desligados, tá? Por enquanto. Quem quiser falar, escreve no chat que você quer a palavra, aí eu muto o meu microfone, você usa a sua palavra aí, por gentileza. Tem alguém querendo abrir o microfone aí? Por favor. Tá. Vamos lá. Lembrando que a gente tem mais 3 encontros programados, na segunda-feira às 12 horas e às 18h30, e na segunda-feira às 12 horas, e na quarta-feira às 12 horas e às 18h30. E se porventura a gente julgar necessário fazer mais algum outro encontro, a gente programa e faz, tá? E você que está aqui, que veio, tá? A primeira vez que está participando dessa live, faça o possível para participar das próximas também, porque podem surgir novas dúvidas, que pode ser a mesma dúvida que a sua. Então, alguma coisa vai se repetir, mas isso não quer dizer que seja a regra, tá? Então, deixa eu começar aqui, ver quem começou falando. Deixa eu puxar, peraí, só um instante. Eu estou adequando aqui a minha janelinha. Ela não expande, mas tá bom. Opa. Sim, ok. Boa noite. Vocês viram aí que a gente disponibilizou o e-mail do programa, né, e os nossos contatos aqui da GFR.
Eu peço sempre que vocês usem esses canais para se comunicar conosco. A gente está disponível. Eu estou procurando aqui qual seria a primeira dúvida. Que áudio. Oi, perdão. Oi? Ah, tá. Aqui o Josielson, boa noite, Josielson. Ele diz aqui, ok, se for uma viagem nacional, não precisa dessa declaração de qualificação. Josielson, eu não entendi sua dúvida, não. Se for uma viagem nacional, precisa de declaração de qualificação. Josielson, toda e qualquer viagem, o técnico que acompanha o atleta, não sei se é isso, né? Mas o técnico que acompanha o atleta precisa, para toda viagem, precisa apresentar estou buscando o anexo aqui, a declaração de qualificação técnica. Ah, mas eu já apresentei porque eu fui na viagem, eu estou indo na minha terceira viagem enquanto técnico aqui. Não importa, para cada viagem que o staff está indo, ele precisa apresentar esse anexo 11 aqui, que é a declaração de qualificação técnica. Certo? Esse é um documento que é emitido pela entidade máxima estadual da modalidade, certo? Vocês estão vendo que o campo aqui está multiplicado, né? Mas só para adequação, porque às vezes uma viagem tem mais de um staff, tá? Mas podia ser um só. E esse documento ele tem que ser entregue para toda a solicitação de passagem, para quando o atleta for levar um acompanhante, um staff ou um técnico, certo? É esse documento? Era essa dúvida, Josielson? Diz aí se é isso mesmo. Se não, fala de novo com a gente na sequência. A Mônica Bandara, ela fala aqui, sobre o anexo 9, quando o atleta for menor, é para preencher em nome do atleta e colocar o nome do documento responsável, é isso? Anexo 9? O anexo 9 é o anexo... Ah, é o termo de autorização de inscrição. Então, quando o atleta for menor, você vai colocar os dados do adulto responsável. Eu, Francisco, CPF tal, responsável pelo atleta, fulano da modalidade tal, autorizo, então você vai nominar. Até porque você vai ver que logo embaixo aqui, Mônica, está escrito aqui, ó, a assinatura do atleta ou responsável legal. Se o atleta for menor de 18 anos, essa assinatura que vai ter que estar aqui é a assinatura do responsável legal dele. Tranquilo? Respondido? O Carolina aqui, o item 416 do edital nos diz que a entidade nacional pode fazer declaração de resultado estadual. Está correto isso? 416. Vamos lá, Carolina, vamos ler aqui para confirmar ou para retificar o entendimento, se for o caso. 416. Também poderão ser aceitos os resultados estaduais comprovados por entidades máximas nacionais ou internacionais. Perfeito, perfeito. Elas podem também comprovar, certo? A gente tem essa prerrogativa aqui porque pode acontecer de ter um resultado de um evento que foi organizado por uma confederação aqui no estado, onde não houve a participação de uma federação, porque aqui só haviam clubes. Eu sei que parece absurdo, mas é a exceção da exceção. Então, isso é para abarcar também. Mas você pode ter uma federação aqui e está apresentando, a minha confederação está dizendo que eu fui campeão estadual. Caso a comissão tenha dúvidas com relação a isso, a comissão vai atrás da federação, atrás do atleta, para poder entender o que está acontecendo. Tá? Aproveitando só esse gancho aqui da Carolina, dizer para vocês assim, quando o resultado preliminar é divulgado, e às vezes você tem o seu resultado indeferido, é, eu particularmente oriento a você assim, nada de desespero. Entenda por que foi feito o indeferimento, e entre com recurso, se for o caso, é um direito de vocês, a gente analisa todos os recursos. Se o recurso demonstrar em condições do entendimento poder reformar a decisão preliminar, vai ser feito isso, como nós tivemos vários casos de deferimento que foi revestido através da liminar do recurso, certo? Existem inscrições que trazem alguma dúvida e a gente, na dúvida, a gente vai deixar de fora, porque se essa dúvida aqui for verdade, tem que indeferir. Então a gente prefere indeferir para que você traga um novo elemento ali no seu recurso ali para poder nos ajudar a retificar a decisão, ou você vai apresentar e a gente vai falar, não, a gente vai manter a decisão porque isso aqui não é suficiente, realmente essa dúvida ela fazer sentido, tá? Então assim, o período, todas as decisões são proferidas dentro do VOI, principalmente relacionadas à primeira fase da inscrição, você tem período de recurso para poder
lá. E a gente, sempre que nos é procurado, a gente tenta orientar o porquê do deferimento, o que está acontecendo. Eu sei que tem muita gente, não, mas não foi isso e tal. Eu falei assim, mas agora você vai ter que apresentar documentalmente o que você está falando. Não adianta você ficar aqui, às vezes, argumentando por telefone, porque não vai adiantar, você vai ter que formalizar isso através do recurso, tá bom? Aí, deixa eu ver aqui, depois, a Andressa repete, mas não ficou entendido. Andressa, você pediu para repetir alguma coisa, caso não dê, você repete para a gente. Eu pedi para eles sua validação do resultado, validação da federação. Acho que foi, né, Andressa? Foi. O Leandro Felipe, boa noite, Francisco, boa noite, Leandro. Kickbox. A Confederação Brasileira de Kickbox, ao emitir a declaração, informa todos os resultados do atleta, estadual, nacional e internacional. A declaração emitida pela Confederação para o resultado internacional será aceita? Leandro, eu vou te responder da maneira mais clara e transparente possível. Preste atenção, por gentileza, você e todos os demais. Em princípio, é aceito, ok? Pegou a informação, mas tem uma vírgula aí. Então, vou repetir, ó. Em princípio, é aceito. Porém, a comissão, ela só tem como se manifestar sobre algum documento quando ela tem acesso ao documento. Então, às vezes você está falando de uma maneira, mas quando a documentação chega, está dando um outro entendimento. Então, pode ser que após a análise ela pode não aceitar. Eu estou assim, em princípio, pelo que você está falando, sim, mas a resposta oficial da comissão ela é proferida de acordo com a documentação que ela recebe nos processos. Tranquilo, Leandro? Aproveitando o gancho aqui do Leandro, dizer para vocês, algumas pessoas, nós tivemos essa semana até dois casos de duas pessoas que vieram aqui, trouxeram os documentos. Eu queria que você desse olhar os documentos, por causa da inscrição, eu falei, olha, eu posso te dizer o que tem que ter em cada documento, porque é uma orientação, tudo bem, estou até fazendo isso com vocês aqui na live, né? Mas assim, eu posso falar uma pessoa, posso te dizer, mas eu não posso avaliar os seus documentos. A gente é proibido de avaliar a documentação no início do final do processo. Tanto é que a gente não olha, a gente sabe, a gente é notificado, ó, chegou a inscrição do programa, a gente não olha as inscrições lá porque o edital veda isso, certo? Mas acontece, aí tá. Então, assim, mas acontece como aconteceu hoje de manhã, aí eu posso falar para vocês porque não é adequado, mas assim, a gente recebeu por e-mail de um atleta 3 documentos que seriam da inscrição. Aí eu mando 3 documentos, precisei abrir para ver o que era. Pelo que eu entendi, acho que ele estava tentando fazer inscrição via e-mail. Imediatamente a gente devolveu, respondeu, falou: olha, a gente recomenda fortemente que você faça uma leitura minuciosa e atenta do edital para proceder com a sua inscrição. E compartilho com você o link das reuniões de tirar dúvida, foi o que a gente pôde fazer, entendeu? Mas a gente recebeu. Aí a conclusão que a gente chega assim, se a pessoa está mandando por e-mail inscrição, é porque é quase certo que ela não fez uma leitura minimamente decente do edital. E por isso que a gente fala com vocês o tempo todo assim, leiam e releiam o edital quantas vezes forem você julgar necessário. A gente lê e relê o edital a todo tempo, a todo tempo. É praticamente impossível a gente decorar todos os itens. Alguns itens que são mais acionados, a gente consegue lembrar. Mesmo assim, a gente tem o hábito de, um item que tem muito na minha cabeça. Mas aí chega a situação, eu ainda vou lá conferir, ver se eu não estou interpretando errado, se o meu entendimento com o passar do tempo não mudou ali, para poder estar orientando da melhor maneira possível. E para que eu não me pegue tendo que interpretar o tempo todo, né? E correndo o risco de errar. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. O Jameson, no caso, vale medalha em competição ou ranking do ano? Exemplo, primeiro lugar na competição X versus categoria Y ou primeiro lugar no ranking estadual? Olha, o VOI, diferente do Bolsa Atleta, o James, ele aceita praticamente qualquer resultado homologado que você tiver, resultado de pódio, né? Qualquer primeiro, segundo, terceiro lugar, nível nacional, estadual, nacional ou internacional que você comprove, validado pelas entidades máximas dessas modalidades e seus níveis, o VOI ele aceita sim. Você pode ter um caso ou outro, uma situação específica de algum resultado que a gente que pode não vir a ser aceito, mas até hoje não ocorreu quando o resultado é validado pelas entidades que cuidam das modalidades. Tranquilo, James? E aí, se você vai usar assim, primeiro lugar na etapa tal ou primeiro lugar no ranking, é primeiro lugar.
A Jéssica, boa noite. Este ano o atleta poderá dar entrada ou só a federação? A Jéssica, eu já falei lá anteriormente no início, mas não custa repetir. Para viagens nacionais, somente o técnico, a instituição, o clube ou a federação pode fazer inscrição em nome do atleta, perfeito? E para viagens internacionais, somente a federação pode fazer inscrição, lembrando que viagens internacionais apenas para modalidades olímpicas, paralímpicas e surdo-olímpicas. A Andressa Rocha, quanto ao resultado a ser declarado, é ranking ou é competição? Ou pode ser um ou outro? Eu já respondi ali do Gêmeos, que é a mesma dúvida, Andressa, acredito eu. Você pode escolher um ou outro, mas é sempre um resultado só, tá? Não existe nenhuma possibilidade de você apresentar dois resultados na ficha de inscrição. Isso, inclusive, invalida a sua inscrição. Ah, Letícia. Não, Isabela, perdão, Isabela, desculpa. No caso do calendário sul-americano de triatlon, cada ano acontece em um país diferente. Por exemplo, 2025 foi no Chile, mas ainda não sabemos em qual país será 2026. Posso enviar esse de 26 e deixar como observação que ainda não sabemos qual país, em qual data ocorrerá? Então, bela pergunta, Isabela. Isabela, situações como essa, o que é comum acontecer é o seguinte: a gente sabe que vai ter o campeonato. Vou criar um nome aqui. Assim. Vai ter o Sul-Americano de Triatlo. Ele vai ter, só que a gente não sabe a data ainda nem o local. Então, na hora de preencher lá no formulário, você vai colocar Campeonato Sul-Americano de Triatlo, certo? Porque é o nome que tá no calendário que você tem. Mas o local a definir e a data a definir. Aí você vai mandar o calendário que você tem desse ano. No calendário de 2025, tá escrito lá, Campeonato Sul-Americano de Triatlo. Ok, é o mesmo nome. Só que você já avisou, porque o calendário de 26 você ainda não sabe, tá para definir. E assim que for definido e você tiver o calendário de 2026, na segunda fase você vai informar, vai encaminhar o calendário junto com o seu pedido de passagem. Tranquilo, Isabela? Deu para entender uma boa? Se não, você pede aí embaixo no chat que eu retomo aqui. Talvez a fala não fique clara, a gente reformula para ficar claro para todo mundo. A Caroline. Ah, tá. A Caroline já foi perguntando sobre, ó, não sabe local e data, ela pega e define. Isso aí, Caroline. Boa. Ah, a Andressa falou: tem parâmetro financeiro estipulado para isso? Acho que você está se referindo lá ao valor da passagem, né? Quando é tal. Então, o parâmetro é o valor de mercado. É o mercado. Mas você acabou de falar que a cotação veio absurda. É o mercado que está dizendo, sim, mas quando a gente puxa cotações, faz simulações para datas anteriores ou posterior, a gente consegue também criar uma média para justificar esse não aceite ou esse não comprar de passagem. Entendido, Andrés? Não sei se não sei se ficou claro, eu posso tentar melhorar, mas vamos lá. A gente sabe, eu chutei o exemplo para Belo Horizonte, falei 35 mil, porque assim, isso é impossível de acontecer, mas pode. Parece impossível, mas pode. Sei lá, de repente surge um tsunami lá e moe Belo Horizonte todinha. Mas para ir para lá vai estar muito caro, ninguém quer ir, vai estar muito caro. Entendeu? A gente sabe que a normalidade não é assim. Mas sempre que chega uma cotação com um valor que começa a chamar muita atenção, como por exemplo a passagem daqui para Congonhas, a gente recebeu recentemente uma viagem daqui para Congonhas estava R$ 7.000. Aí eu devolvi para a gente e falei, gente, tem uma coisa errada aqui. Como é que pode? Daqui para São Paulo, Congonhas, mesmo que o voo seja direto aqui, né, que costuma ser mais caro o voo direto, mas daqui para alguns R$ 7.000, não tem, o que está acontecendo? Aí a agência falou, ela fez uma nova cotação, falou que houve um erro lá, depois a gente verificou que no próprio bilhete, na própria cotação, tinha um erro de data, ela refizeram, aí o valor caiu para dentro da normalidade, né, dentro da normalidade do que é operado o contrato de licitação que existe entre o governo e essa agência que nos atende. Tá bom, Andressa? Então, o parâmetro assim, é estar tá olhando o mercado mesmo. É claro que a gente tende. Tem um outro exemplo muito bom sobre valores, que até trata de um assunto que eu não falei aqui, mas é sobre bagagem extra. Eu não sei se ele está aqui, eu não vou falar o nome, não, mas pela modalidade ele vai lembrar que é ele. Não sei se ele está aqui, não. A gente teve no ano, em 2024, um colega que pediu, na época ele tinha pedido, ele ia viajar para a Austrália, surf. E a gente foi fazer a cotação dele lá assim, e ele pediu bagagem extra. E como vocês já viram no edital, a bagagem extra,
a gente cota, havendo a possibilidade do recurso dentro no valor razoável de mercado e tendo disponibilidade que não vai tirar passagem de ninguém, a gente atende. E aí, quando a gente fez a cotação da passagem dele, era um valor, e a gente pediu junto a cotação da mala de pranchas, né, da bagagem extra. Aí, o valor da bagagem extra estava dando o mesmo valor do bilhete. E já era um bilhete caro, era um bilhete na ordem de 15, 16 mil reais. Mas quase esse valor da bagagem extra. Aí a gente fez contato com ele e falou, cara, ou a gente paga a sua mala de prancha ou paga a sua passagem. Não dá para ir os dois. Ele falou, não, pelo amor de Deus, mantém meu bilhete, que eu, através das minhas milhas aqui, vou conseguir resolver o negócio da minha mala. E ele foi, obteve resultado, voltou, trouxe resultado para o Estado, bem bacana. Mas entende o que a gente faz na normalidade? Uma bagagem que poderia ter acrescentado em R$ 1.000 na viagem dele aí, estava quase dobrando. Era a diferença assim de acho que é 16, 17 mil bilhete e 12, 13 mil a mala. Entendeu? Então é isso que a gente vai trabalhando, tá bom, Andrés? Acho que ficou melhor assim para você entender, né? Mas qualquer coisa é só voltar aí. O Sniper pergunta: no anexo 9, eu sou responsável legal. Devo preencher com os meus dados ou com os dados do meu filho? Anexo 9. Anexo 9 é autorização de inscrição, não é isso? Eu acho que eu já respondi em cima. É SNAIA mesmo, né? Acho que eu estou pronunciando corretamente. Só vou confirmar aqui se é isso mesmo. 99999. Aqui. Isso mesmo. Eu acho que eu já respondi ali em cima, o Snai. Você bota os seus dados, dizendo que você é responsável pelo atleta tal da modalidade tal e autoriza o técnico ou a entidade tal a fazer inscrição em nome do seu filho, tá bom? O Murilo aqui pediu para mim abrir o microfone. Murilo, você está aí? Pode abrir o microfone. Eu vou silenciar o meu aqui para você poder falar à vontade aí, por favor. Francisco, Murilo aqui. Eu queria perguntar sobre o anexo 2. Como é que pode ser feito essa inscrição aqui? É somente o técnico ou os pais responsáveis podem fazer? Por causa que remete até no anexo 9 daí. Aí, quem acompanha o menor é a mãe dela, por exemplo. Aí eu queria saber, eu vou colocar aqui. É, quem faz a inscrição para abrir o Endocs, fazer toda essa documentação? A mãe ou tem que ser o técnico que vai fazer? Porque daí eu tenho que mudar também a documentação, né? Você pode falar um pouco sobre isso daí? Ô Murilo, boa noite. A gente retoma esse item, não tem problema algum, tá? Eu falei no início, mas é sempre bom repetir para não ficar dúvida mesmo. Eu só não entendi onde é 1.2 que você falou, eu não achei aqui. Qual é 1.2 que você falou? O anexo 2, é a ficha 2. Anexo, anexo 2, esse aqui? Isso. Não, não, perdão, é o três, desculpa, é o 3. Esse? Olha, esse aqui, anexo 3. Isso aí, Beleza. esse aqui. Em qual campo você está falando? Estou falando aqui. Não, então, aqui no staff, aí eu vou colocar o staff, não é técnico, aí é o staff. Aí eu vou colocar o nome da pessoa. No caso, a mãe da atleta, por ser de menor, é ela que acompanha. Perfeito. E Perfeito. aí, e o ponto mais crucial é: a mãe vai entrar no Endocs e vai poder fazer essa documentação? Não, ela não é técnico, Então. ela é staff. Então, aí quem é que entra no Endocs para fazer? Porque eu tenho que usar o CPF para entrar no Endocs. E ele Então, vai remeter nesse documento e no documento 9. beleza. Então vamos lá. Só pode fazer inscrição, entrar no edocs para fazer inscrição, o técnico, a instituição, o clube, né, ou a federação. Só um desses três pode fazer para o atleta a inscrição. Nenhum outro pode. Então, aqui, se você nominar como staff não é técnico. Então, não pode fazer. Só o técnico pode fazer. Esse técnico tem que estar nominado naquele documento lá no anexo 9, que é o que a gente começou a conversa, ele salientou.
entendeu? Ele tem que estar nominado aqui. Caso alguém faça inscrição e não dê esse entendimento de que uma pessoa está, por dizer qualquer um aqui, eles não vão saber, a gente tem como solicitar uma nova documentação para que seja comprovado que essa pessoa é técnica daquela modalidade. Tranquilo? Tranquilo, obrigado, Francisco. Maravilha, maravilha. Obrigado, Murilo. Qualquer dúvida que você tiver a mais também, Murilo, se você me permitir aqui entregar o ouro um pouquinho aqui, Murilo, por favor. Mas assim, o Murilo, ele já esteve aqui essa semana tirando dúvidas e continua com mais dúvidas. Eu falei com ele que a todo e qualquer momento que tiver dúvida, ele procurasse a gente. Ele está fazendo isso agora novamente. Eu estou citando, Murilo, peço perdão, mas citando como exemplo de que vocês podem e devem nos procurar a todo e qualquer momento aqui na gerência para poder esclarecer qualquer dúvida. Para vocês terem uma ideia, no início do mês de outubro, eu fiz um levantamento aqui por conta própria, mas assim, de curiosidade, eu fiz um levantamento, mais da metade dos processos de indeferimento que nós tivemos no voo em 2025 foram de pessoas que a gente, de atletas, né, que a gente identificou como não participantes desse momento aqui do Tira Dúvidas. Ou seja, acreditamos que se esses atletas e equipes tivessem participado do Tira Dúvidas, até algumas entidades federativas também tivessem participado, a gente talvez não tivesse tido esse percentual tão elevado de indeferimento das pessoas que não participaram, entendeu? Então, assim, por isso que no grupo, a gente tem pedido assim, cara, convida a galera para entrar no grupo, compartilha para participar da live. Mas eu não preciso se preocupar não, que a federação vai fazer para mim. Não, ela está fazendo para você, mas está no seu nome. Você é responsável pela sua viagem também, atleta. Então você precisa se envolver com o que lhe é do seu interesse. Até porque a gente está falando de passagem, está falando de recurso, é dinheiro público que ele é fiscalizado, a gente é monitorado o tempo todo e tem que ter um bom uso disso, até para que a gente possa continuar tendo para usar. Tranquilo? Murilo, obrigado aí pela pergunta, Não, tá? beleza. Mais uma pergunta, Por Francisco. favor. Aí no anexo 3, a gente tem Sim. ali eventos pretendidos ali na folha. Sim. Isso. Aí embaixo está aqui, entidade máxima estadual para Ah, cadastro. perfeito. Eu acabei Quem não é que falando ali. faz? Então, perfeito. Tá? Eu acabei não falando, eu fui falando e acabei pulando de assunto. Vamos retornar aqui. Depois você preencher entidade máxima estadual, é a entidade, no caso da sua filha, por exemplo, é a federação na qual ela está afiliada. A gente precisa fazer um cadastro das federações, porque a gente precisa, às vezes, falar com as entidades, com as federações, e a gente não tem contato. Ou o contato que a gente tem está mega defasado e a gente não tem. Então, a maneira que a gente encontrou é de pedir para que, por exemplo, a federação vai fazer a inscrição da sua filha, beleza? Vamos lá. Então, a própria federação vem e coloca os dados dela aqui. Então, o que a gente quer é a entidade máxima estadual e a entidade que cuida da modalidade aqui no estado. E que ali sejam inseridos os contatos dessa entidade, para a gente saber. Caso a gente precise, possa conseguir falar com a entidade. E aí a entidade vai atletismo, judô, karatê, que coloque esses dados para a gente poder ter um banco de dados e poder conseguir se comunicar. Tranquilo? É para isso. Né? Logo embaixo aqui, aproveitar aí, Murilo, está escrito, assinatura digital do responsável pela inscrição. Essa assinatura aqui é uma assinatura digital que vai ser feita por quem está executando lá no EDOCS a inscrição, ou pode ser feita também pelo presidente da federação. Tranquilo? Só para deixar aí para vocês, está aqui, mas o presidente da federação pode estar assinando aqui também. Desde que, obviamente, a pessoa que está executando a inscrição tenha a legalidade, né, oferida pela entidade para fazer isso. Próxima dúvida aqui, aí o Murilo abriu, o Murilo já perguntou ali, né? A Jennifer pergunta aqui. Ao atleta de 19 anos, compete na categoria sub-21, pertence à categoria base ou principal? Jennifer, essa pergunta tem que ser feita para a modalidade. Tem que chegar na modalidade assim, olha, o atleta de 19 anos aqui na modalidade que você escolhe, ela é base ou é principal? Quem define se é base ou se é principal é quem rege a modalidade. Não cabe a gente, porque existem modalidades que com 15 anos é adulto. E tem modalidade que, como você está falando, sub-21, que entende que até 20 anos ainda é base. Então, assim, é a modalidade que diz. Quando a entidade máxima vai emitir a declaração para validar, ela vai dizer se aquele atleta, o título dele é de base ou é de principal. Tranquilo, Jennifer? O Alessandro.
No caso do staff ser um acompanhante do atleta PCD, precisa comprovar qualificação? Todo e qualquer acompanhante de atleta, para poder voar, para poder viajar pelo voo atleta, precisa apresentar o documento que está no anexo. A gente já falou dele aqui, né? Mas eu vou lá para não ficar dúvida. É o anexo 11, Declaração de Qualificação Técnica. Só consegue viajar para acompanhar o atleta quem apresenta esse documento aqui validado pela entidade máxima estadual. Né? Tranquilo, o Alessandro? O Bruno Xavier. Somente a federação estadual poderá enviar a solicitação dos atletas ou o técnico filiado à federação poderá enviar. Também que é a mesma dúvida, né? Sempre se repetindo ali, mas eu vou frisar novamente. Para viagens nacionais, a inscrição pode ser feita somente pelo técnico, clube, né, ou instituição, ou a entidade máxima, a federação. Somente esses três podem fazer a inscrição para o atleta. Ninguém mais pode. Existe uma exceção que está qualificada no edital, que diz lá que, em situações onde não existe uma entidade formalizada no Estado, o atleta até pode vir a fazer a própria inscrição, mas ele vai ter que comprovar que não existe uma entidade responsável pela modalidade no Estado. Ele apenas fazer, ele tem que comprovar. Aí, como ele vai comprovar, vai depender dos documentos que ele vai encaminhar e se esses documentos vão conseguir dar um entendimento para a comissão validar aquela inscrição ou não. Mas isso é uma exceção. A regra é que somente técnico, clube, instituição ou entidade máxima federativa podem fazer inscrição no nome do atleta, perfeito? Isso para viagens pretendidas nacionais. Viagens de cunho internacional, somente a federação pode fazer inscrição e apenas para modalidades do rol olímpico, paralímpico e surdo-olímpico. O Josielson aqui, ele está falando, vamos lá, você falou que para pleitear o voo atleta internacional tem que ter uma declaração de qualificação que você representa aquela federação. Mas minha dúvida, e se for pleitear o voo atleta nacional, não precisa de declaração? Precisa de declaração sim, tá? Sempre. Mas a inscrição tem que ser feita ou pelo técnico, mas aqui você está falando apenas do voo, né? Que já é a segunda fase, né? Qualquer acompanhante de atleta precisa da declaração de qualificação técnica, independente do nível da viagem, se é nacional ou internacional. Se for viagem internacional, é até mais fácil, que como a própria federação que vai ter que pedir a passagem lá na segunda fase, ela já vai produzir aquele documento. Snai, é Snaia mesmo? Acho que eu estou pronunciando certo. Se eu estiver pronunciando errado, me perdoe, tá? Mas acho que é Snaia. As assinaturas dos documentos podem ser feitas através do .gov, sistema docs, assim, ambos e até outros, tá? Para a primeira fase do VOI, a gente está recomendando que vocês usem o próprio eDocs. Fica o processo mais simples para vocês, tá? O Leandro, perfeito, obrigado. Suzy, quando o pedido for nacional, já que não é esporte olímpico, o resultado obtido pode ser internacional? Boa pergunta, Suzy. Vamos lá. Para viagens nacionais, você pode apresentar o seu resultado estadual, perfeito? Para viagens internacionais, você pode apresentar resultado nacional ou internacional. Tranquilo? Respondido? Certo? Eu fui campeão mundial, mas eu quero a passagem nacional. Pode, aí não tem problema. Agora, você não vai conseguir uma viagem internacional apresentando resultado estadual. Tranquilo, Suzy? Se não ficou claro aí, você pontua para a gente aqui. A Mônica retornou aqui. Sobre assinatura digital, em caso de ser assinatura Google, pode gerar algum problema? Suzy, a gente hoje não teve nenhum problema, não. Tá? Não teve nenhum problema, não. Mas se tiver algum problema, na hora que o documento for feito o upload no sistema eDocs, ele já vai informar se tem algum problema ou não. E aí, se tiver algum problema com a assinatura, com algum procedimento no eDocs, a gente recomenda que vocês façam contato imediatamente com a Prodeste. A Prodeste, que é responsável pelo sistema eDocs e toda a manutenção e suporte. Tranquilo? O Juan, você disse que o atleta internacional tem que ter declaração de qualificação. Isso quer dizer que o voo nacional não precisa de declaração?
Cara, é a mesma pessoa tendo a mesma dúvida. Será que eu estou entendendo errado a pergunta de vocês? Eu já respondi, eu não sei. Atleta não precisa de declaração de qualificação. Presta atenção, olha esse documento que eu estou falando, que eu estou mostrando aqui, ó, declaração de qualificação técnica emitida pela entidade de massa estadual de administração de desporto. Este documento ele é exclusivo para todo e qualquer acompanhante de atleta em viagem. Atleta não precisa apresentar declaração de qualificação técnica. Atleta não. O atleta já apresentou o resultado dele na primeira fase. Na segunda fase, na hora de pedir a passagem, tem os documentos que são necessários, mas precisa, quando houver acompanhamento de um staff ou técnico, ou um atleta assistente, aí para esse atleta precisa ter. Ah, mas na minha viagem tem 8 atletas e eu tenho 2 staffs. Então, cada staff tem que ter um documento desse aqui. Ou um só com o nome dos 2 staffs. Entendido, Juan? Beleza? Mas isso aqui não é para. Esse documento não é para o atleta, é para quem acompanha o atleta em viagem. Perfeito? Porque o Juan repetiu, acho que mais 2 pessoas anteriores fizeram a mesma pergunta, se eu não estou enganado. A Gabriela aqui, pode se identificar novamente, por favor? Cheguei atrasado, é a primeira vez que estou fazendo a inscrição. Meu nome é Francisco, Gabriela. Quando fala entidade máxima, seria a federação ou o clube. A entidade máxima da modalidade é a federação, no estado do Espírito Santo. A entidade máxima da modalidade nacional é uma confederação. Internacional é uma International Federation, uma coisa desse nível aí. Podem até usar uma outra nomenclatura, mas via de regra, federação cuida do estado, confederação cuida da nação e do continente, e federações internacionais relacionadas ao mundo. Tudo bem, Gabriela? A Isabela, obrigado, obrigado. Josielson, quando não tem federação, porém tem liga, a liga é reconhecida para fazer inscrição? A liga teria a mesma equivalência do clube, da instituição, o José? Vou falar para você que eu falei anteriormente lá, então para ficar assim, em princípio, pode ser, mas a comissão só tem como se pronunciar oficialmente sobre uma situação a partir da documentação que chega. Dependendo da documentação que for apresentada, pode ser que ela entenda a não validade da inscrição. Ou ela fala, tá, vale aqui, tem a mesma equivalência no clube, a mesma equivalência de uma federação, então poderia ser reconhecido sim. Mas para poder dar uma resposta precisa, só avaliando a documentação que chega na inscrição. Tá bom, José Alves? Andressa, sim, se tem valor de corte. O valor de corte, Andressa, ela é vinculada. Ah, já foi respondido? Ah, beleza. Mas assim, ela é vinculada à cotação que é apresentada e os valores são praticados no mercado. E aí, quando a gente entende que começou a chamar a atenção demais o valor, uma passagem você tem a diferença de. O mercado cobra, tem a diferença, sei lá, 300, 200 reais, ok. Mas começa a ter 1.000, 5.000, 10.000 de diferença do que estava sendo praticado na média do mercado, chama atenção, a gente pede para refazer, e se não tiver solução, a gente fica impedido de fazer aquisição. Estou só reforçando aí, tá bom, Andressa? Obrigado pela participação. Caroline, você disse que em casos de uma confederação nacional, só ter clubes no estado, ela pode dar declaração atestando o resultado estadual. Isso se aplica mesmo se o atleta participar de um clube que é confederado, sem federação, mas existem outras federações desse esporte no estado? Não. Se tem federação no estado, é essa federação que vai validar qualquer resultado. O entendimento inicial é esse, Caroline. Mas qualquer resposta definitiva vai depender da documentação que é anexada na inscrição. E aí a comissão vai pegar o que chega e vai avaliar o que chega. Mas o primeiro momento aqui, como é que pode? Se você tem uma federação, você tem que estar vinculado a ela. Se você não está vinculado a essa federação que tem no Estado, então você não está competindo pelo Estado. E nem vai competir pelo Estado. Está vendo que é o primeiro entendimento em cima do que está escrito? O primeiro entendimento que eu estou tendo é esse. Mas, oficialmente, só tem como a comissão se manifestar, dando uma resposta, em cima do que foi apresentado na inscrição. Tudo bem? O Jameson, no caso, mesmo quando existe uma federação técnica para fazer a inscrição, ou nesse caso, uma federação. Não, o Jameson, pode. Se for para a viagem nacional, pode. Só o atleta não pode fazer a inscrição dele. Se for nacional, pode ser o técnico, o clube, né, ou a associação, ou a federação, para viagens nacionais.
Andressa, pode abrir o microfone, Andressa, pode falar, por favor. Boa noite. Consegue me escutar? Boa noite, perfeitamente. Ótimo, vamos lá. Eu entendi a dúvida do Jameson aí, e aí eu queria só esclarecer melhor, tá bom? Se técnico, clube e federação, eles são alternativos, no seguinte sentido, ou um, ou outro, ou outro. E se, por exemplo, a federação fizer e o clube também fizer, de diferentes atletas, se ambos serão selecionados ou se só o da federação será selecionado. A ideia é a seguinte: se houver uma incongruência entre quantos atletas a federação vai inscrever e os atletas que os clubes ou técnicos inscreverão. Se é alternativo ou se eles se chocam, entende? Essa é a primeira dúvida. Tá, pode fazer a segunda também. Beleza. A segunda é o formulário de inscrição individual. A assinatura daquele formulário de inscrição individual, ela é feita pelo atleta, ele descreve os dados dele, descreve a competição, descreve o resultado e envia para a federação para fazer a inscrição. Se esse documento, eletronicamente, ele é assinado pelo atleta ou ele é eletronicamente assinado somente pela federação? Perfeito, vamos lá. Aí o próximo. São 3? São 3. Então, pode fazer. O próximo. Resultado pan-americano. Ele pode ser declarado por confederação ou precisa de mais alguma coisa? Por exemplo, para ir para o Pan-Americano, o atleta tem que ter sido selecionado em uma seletiva, supondo, tá? Estou falando aqui da minha modalidade. O Grande Slam seleciona a equipe do brasileiro, do ano inteiro, a equipe brasileira do ano. Primeiro e segundo lugar, eles selecionam, ó, você é titular e você é reserva. E aí, esses titulares são os que vão para os Pan-Americanos e os mundiais. E aí, o atleta teve resultado de terceiro lugar no Pan-Americano. Se somente a federação declarando é suficiente ou se precisaria de alguma outra coisa. Porque, em tese, no nosso, a federação, como ela enviou por ela, né? Aquele atleta é selecionado por ela para enviar, ela sempre faz a declaração de Pan-Americano. Se está tudo certo ou se precisa de mais alguma coisa. E a quarta dúvida, vou repetir de novo, para a gente ficar, né, alinhado, que foi o que eu perguntei lá em cima, em relação a ranking e resultados. Eu tenho um grupo de atletas, alguns têm ranking estadual, ou seja, eles estão em primeiro, segundo e terceiro lugar no estadual. Outros têm resultado. Eu fui campeão da etapa tal ou da competição tal, nominada. Copa Espírito Santo de não sei o quê. É resultado de competição e resultado de ranking. São resultados diferentes. Ambos podem ser declarados pelas federações, mas são resultados diferentes. De igual forma, na confederação, a gente tem resultados diferentes. Olha, eu tenho 2 eventos, que são os eventos máximos, que é Copa e que é Super. Beleza, Copa e Super são os eventos máximos da confederação. Eu tenho esse Copa e Super como evento e ainda tenho ranking, que complementa com outras coisas além de Copa e Super. E aí eu tenho ranking e resultado. Aí, repetindo, que eu tenho atleta nas duas situações. Uns que tem ranking melhor, Sim, Carolina, outros que tem e outros que tem assim, eu tenho resultado bom e tal. Porque na hora de fazer a contabilização, isso é importante, porque às vezes um terceiro lugar no ranking vale uma coisa, só que é estadual, é nacional, e o primeiro lugar no estadual. Então, isso é importante a gente ter a certeza de que tanto o ranking quanto o resultado de competição são propostas que serão aceitas, entende? As 4 dúvidas, acho que foram. Perfeito, tá bom, obrigado. Vamos lá começar para a primeira. Quem faz inscrição, a gente recebeu inscrições que não está feita. Não existe, é porque fulano fez ou esse fez e tem predileção. Não. O que tem que se levar em consideração, não exatamente o que você perguntou, mas num prolongamento de dúvida, que poderia ser o seguinte: caso
o mesmo atleta seja inscrito pela federação e pelo técnico, ou seja, uma mesma atleta tem recebido 2 inscrições, a gente vai considerar para avaliar a inscrição feita mais recente e vai descartar a inscrição mais antiga. Assim, mas a inscrição que a federação que foi a primeira que fez estava certa, o técnico fez está errado. Então, vocês vão ter que se resolver com o técnico lá porque que ele fez, entendeu? Mas não tem distinção, não há distinção se foi o técnico, a federação ou o clube que fez a inscrição. Para a gente não faz. Chegou a inscrição, a inscrição está feita. Porque a gente vai avaliar se a inscrição foi feita de maneira correta. Não há predileção em um em detrimento de outro. Sobre a segunda dúvida, que você fala sobre a assinatura. Então, no formulário, eu vou até pegar aqui, modalidade individual, viagem nacional. É o formulário número 3, né? O formulário número 3 está aqui. Aí está escrito aqui, ó. Assinatura digital do responsável pela inscrição. Aquele que está executando a inscrição. É ele que vai assinar aqui. É ele que está assinando aqui, não é o atleta. É quem está fazendo a assinatura. Aí, anteriormente, eu já tinha falado sobre esse mesmo ponto, até foi na dúvida, a partir de uma fala do Murilo, que contribuiu, eu disse, nesse caso, pode ser até que a federação assine esse formulário e não necessariamente o presidente assine, ou seja o presidente que esteja executando, seja alguém em nome da federação executando. Mas aqui está dizendo que a assinatura digital é feita pelo responsável pela inscrição, ou a gente também aceita se for feita pela federação essa assinatura. Perfeito? A terceira dúvida que você colocou, deixa eu ver se eu... Você perguntou sobre a validação do resultado. O edital, ele fala lá que apenas as federações estaduais apenas podem validar resultados estaduais, ok? Tranquilo? Apenas resultados estaduais, federação estadual ela só pode validar resultados que estão na sua esfera estadual. Resultados nacionais, eles vão ser validados pela confederação. Resultados internacionais podem ser validados tanto pela confederação como por instituições internacionais máximas da modalidade. Perfeito? Tranquilo? Pode ter caso de exceção onde uma instituição internacional, máxima, né, uma federação internacional, pode até validar um resultado nacional ou continental. Mas, via de regra, a Confederação Brasileira ela pode entregar o resultado validando resultado nacional e o resultado internacional, porque a gente entende que, às vezes, para o atleta daqui conseguir que a Confederação, a Federação Internacional emite um documento e muitas das vezes a Federação fala, não, mas a entidade máxima nacional ela tem esse poder, pode fazer isso. Tranquilo? E a quarta dúvida que você falou, dentro do programa, não há distinção entre o tipo de resultado, no sentido de que a gente fale da seguinte forma. Primeiro lugar é primeiro lugar, não importa se foi etapa, se é ranking, se é campeonato estadual, primeiro lugar é primeiro lugar. O que vai fazer relevância para a gente quando você fala primeiro lugar é se esse primeiro lugar é nível nacional, estadual, nacional ou internacional. E a declaração que vai ser entregue vai dizer se esse resultado é verdadeiro ou não, a partir do a gente poder comprovar. Então, o primeiro do ranking nacional tem o mesmo peso da pessoa que ganhou uma etapa do brasileiro, de um campeonato que é composto por 15 etapas, em que o campeão do ranking tem que ter pontuado nas 15 e o cara ganhou o mesmo peso. Para o vôlei atleta, sim, diferente do bolsa. Então, primeiro, segundo lugar, desde que haja uma comprovação da entidade responsável ali naquele nível, o vôlei aceita. Por que essa diferença do vôlei para o bolsa? Porque a gente entende o vôlei atleta como um programa de entrada para outros programas. Para vocês terem ideia, a diferença de idade ali. O Bolsa Atleta, o atleta pode pleitear o programa a partir dos 13 anos. E no vôlei a partir dos 10. Né? Ele pode pleitear. Por quê? Porque como é um programa de entrada, a ideia é que ele dê subsídios para que quando esse atleta ele inicia aqui com 10 anos viajando, busca resultado, quando ele tiver na idade de participar do Bolsa, ele já vai ter resultado para entrar no Bolsa, para poder tentar buscar a Bolsa Atleta. Se fosse esperar ele fazer 13 anos para poder ter acesso ao voo, para ele pegar esse resultado, para ele poder tentar uma bolsa, ele levaria 2, 3 anos, aí ele já estaria quase adulto para poder tentar uma bolsa. Então, a ideia é fazer uma bolsa um pouco mais larga, para a gente poder fomentar as modalidades e auxiliar a comunidade esportiva em fazer suas viagens e buscar resultados para que no futuro possam pleitear o Bolsa Atleta.
Perfeito? Acho que eu respondi as 4, né, Carolina? Espero que sim. Se tiver faltado alguma, é só você retomar aqui que a gente retoma, a gente refaz aí numa boa. Obrigado, tá? Show. Agora deixa eu só reafirmar, então, assim, só para eu condensar uma última situação dentro dessa questão da assinatura. Então, o único documento que é o atleta ou o seu responsável legal que assina eletronicamente é aquele que autoriza a federação a fazer a inscrição para ele. Os outros são todos assinados pela própria federação. Acredito que sim. Tem que olhar um por um aqui, mas eu acho que o caminho é esse mesmo. Só para alinhar mesmo, porque senão fica a assinatura em cima de Mas assinatura. olha só, desculpa, Carolina, desculpa te interromper, perdão Andressa. mesmo. Andressa, perdão, mas olha só, você vai ver que no documento está escrito lá quem assina. Então, todo documento que precisa de assinatura está indicando quem deve assinar. Eu aqui falando com vocês hoje disse que se chegar algum documento onde aqui está assinado pela federação, pelo presidente da federação, mesmo não sendo a pessoa do presidente a fazer a inscrição, a gente tende a aceitar, porque se é da federação, está validando os resultados, está validando as informações que constam aqui. É único. De resto, todo documento que você for buscar aqui, ele tem o que é para assinar, tem indicando lá quem deve assinar. Tá bom? Assim, acho que é melhor ainda para não ter dúvida. Show. Muito Perfeito? obrigada. Eu que agradeço. Desculpa aí, Andressa. Eu falei, cara, mas é Andressa. Não, Tá? tudo bem. A Kelly aqui fala que boa noite, boa noite. Posso relacionar o nome do técnico no anexo 3, mas no anexo 9 só relacionar a federação? Obrigatoriamente precisa o técnico também estar assinar o nome. Não, não, Kelly, olha, talvez esteja tendo uma confusão aí. Vamos lá. Lá nos anexos 3, 4, 5 e 6, você vai mencionar se o atleta tem técnico ou não, ok? Você menciona, porque é o que pede lá, na verdade, só nos anexos 3 e 4. Porque o anexo 3 e 4 eles lidam de modalidades individuais. E você vai botar aqui no campo, se é o técnico, se é o staff que vai acompanhar o atleta. Tranquilo isso? Beleza? Então, beleza. O documento 9, você vai descrever quem é que você, atleta, está autorizando a fazer inscrição em seu nome. Perfeito? Esclarecido? Ficou? Se não tiver claro, eu repito. Mas eu já vou me adiantar, vou reforçar. Vamos lá. Aqui no anexo 9, vai ser nominado quem o atleta, né, no seu caso aqui, Kelly, quem você, Kelly, autoriza que faça inscrição em seu nome. O técnico ou a entidade. Perfeito? Lá no formulário de inscrição, partindo do suposto que é só modalidade individual, que aí lida aqui no anexo 4 ou o anexo 3, que são modalidades individuais, o nome do técnico aqui é uma formalidade para a gente saber quem é o seu técnico, se você vai viajar, pretende viajar com o técnico. Perfeito? Se você deixar esse campo aqui em branco, não tiver nenhuma informação aqui, a comissão está entendendo que você vai viajar sozinha. E aí, lá na segunda fase, você não tem como pedir passagem para acompanhante, porque na inscrição você não mencionou. Tranquilo? Beleza? Vou lá, Alessandro. Mas meu filho é autista não verbal e precisa de acompanhante. Nesse caso, eu não tenho direito à passagem, sim, somente técnico. Alessandro, no primeiro momento, a gente nunca teve uma situação como essa para eu poder te dar uma resposta pronta, precisa e acabada. Eu, inclusive, numa situação como essa, que é muito, muito específica, é uma exceção que a gente tem tratado, eu convido a você, se possível, que venha aqui para a gente poder conversar pessoalmente. Mas o primeiro entendimento que eu tenho aqui é que você poderia ter o seguinte: ele é autista, ele precisa de um acompanhamento. Quem vai acompanhar ele? É o técnico? Não, você pode acompanhar no lugar do técnico. Perfeito? Entendido? Quem vai acompanhar o atleta é uma definição do direito do atleta indicar. E aí a federação vai emitir uma declaração de qualificação técnica. Quem acompanha o atleta? Para não ficar dúvida, se o atleta vai assim, mas eu não vou levar meu técnico, não, eu vou levar minha mãe. Eu vou levar minha esposa. E a federação diz que para aquela viagem, a esposa, ou a mãe, ou o pai, ou o tio,
eles reúnem os requisitos que a federação entende que vão ser importantes para dar suporte ao atleta da competição, e ela emite a declaração de qualificação técnica, a gente aceita. A gente não tem como questionar a federação. Pô, federação, você não sabe o que você está falando? Entendeu? Diferente, ao contrário que a gente poderia questionar. A federação dizer, ué, como é que vocês da comissão sabem quem é importante para acompanhar um atleta para dar suporte? Eu falei, é verdade, a gente não sabe, são vocês que sabem. Por isso que é a federação que valida o acompanhante do atleta. Tranquilo, Alessandro? Beleza? Alessandro, fui chamar a atenção pelo Jonathan aqui, falou que eu não falei Alessandro, não. Perdão, hein, Alessandro? Ah, obrigado, Snaia. Beleza, tá falando que eu estou pronunciando corretamente. O Jonathan botou o contato da Prodash aqui, importante que vocês tenham isso lá para qualquer serviço que vocês precisarem no eDocs. O Jean Carlos pergunta, a declaração de qualificação técnica, o técnico tem de ser técnico representante a federação perante o evento nacional, ou pode ser técnico que represente somente o clube perante a federação? O técnico é o técnico da modalidade, é o seu técnico. Mas, para poder viajar, Jean, ele tem, a federação tem que validar, dizendo que ele reúne condições técnicas e de suporte para poder acompanhar o atleta na viagem. Entendeu? Aí ele não precisa ser necessariamente formado em educação física, não é esse o caso. Entendeu? Mas é o professor da modalidade tal que treina lá o atleta e ele vai viajar para qualquer o técnico do atleta, a federação vai dizer se ele reúne ou não condições para acompanhar naquela viagem. Imagina se ele é técnico de uma modalidade, mas a federação não reconhece ele porque diz que ele não tem capacidade para estar naquela modalidade. Eu falei, então como é que ele é técnico da modalidade e não tem... Estranho, né? Entendeu? Tranquilo, Jean? Obrigado, Gabriela. Vanessa. A respeito da assinatura do eDocs, só vai ser necessário fazer pelo texto só pela inscrição? Vanessa, eu não entendi sua dúvida, não. A respeito da assinatura do eDocs, só vai ser necessário fazer pelo técnico responsável pela inscrição? Você entendeu, João? Tá. Vanessa, eu não compreendi muito bem o que você perguntou, não, mas de repente eu até respondi sem saber alguma outra dúvida anterior com relação à assinatura. Se não for respondido, você pode, por gentileza, refazer para a gente aqui para eu poder te ajudar? Porque realmente eu não entendi o que você perguntou. Peço desculpas. Oi, boa noite. Oi, Vanessa, pode falar, boa noite. Tudo bom? Deixa eu te Tudo. falar. Não, a minha dúvida é qual? Porque eu estava conversando com a técnica da minha filha e a gente estava em dúvida dessas assinaturas. Se eu precisava fazer para enviar a documentação para ela, como ela que vai fazer, né, que é a técnica, ou se somente eu envio a documentação e ela faz essa assinatura uma vez só. Minha dúvida era essa. Mas cada documento pede uma assinatura, tem uma assinatura específica. De qual documento você está se referindo? Como se for o formulário que é esse que eu estou mostrando na tela para vocês, que fala da inscrição, ele está dizendo lá que a assinatura digital é do responsável pela inscrição. Se é a técnica que está executando a inscrição, então tem que ser a assinatura da técnica. Se é lá na declaração de autorização de inscrição, que é o anexo 9, estou abrindo ele aqui, o anexo 9, tanto o responsável, no seu caso você, quanto ela, precisam assinar. Entendeu? Então, assim, cada documento tem que ver o que está pedindo. Mas os únicos documentos que não precisam de assinatura, eles não pedem assinatura. Tudo que tem assinatura diz qual é o tipo de assinatura necessária, tá bom, Vanessa? Então, todos que pedem do responsável e da entidade, as duas têm que assinar eletronicamente. Não. Ó, tá dizendo ou. Ó, assinatura do técnico ou responsável pela entidade. Quem é que você vai estar nominando nesse documento? É a técnica? Então, é ela que assina. Porque aqui no texto diz, ó, você autoriza o técnico ou a entidade. Se você autorizou a entidade assina. Se é o técnico, é o técnico. Aqui é a assinatura do atleta ou do responsável legal. Só se o atleta for maior de 18 anos, ele assina. Se for menor, o responsável legal que assina. Por isso que é ou, não é e. Entendi. Minha dúvida era essa, que ela também perguntou se teria que enviar e ela assinar, agora eu entendi. Obrigada, viu? Olha só, se no momento que vocês forem fazer os documentos, de repente bater a mesma dúvida, não
não tem problema nenhum vocês pegarem o telefone e ligarem para a gente. Ó, estou fazendo aqui, mas eu fiquei com dúvida, até perguntei, você falou, eu me confundi. Liga e a gente repete, não tem problema. Eu prefiro repetir 10, 15, 200 vezes a mesma resposta para poder massificar do que às vezes você não perguntou, vocês no caso, né? Não pergunta, fica com a dúvida e essa dúvida leva você por aqui, você fica indeferido. Aí se for indeferido, não entra no programa. Então, sempre que for fazer, deu dúvida, faz contato com a gente. Às vezes você vai tentar ligar, vai estar ocupado, tenha paciência, porque a gente está começando a receber mais, né, dúvidas, né, mais contato, mas liga, manda mensagem no WhatsApp. Às vezes você manda alguma coisa no WhatsApp, a gente não está compreendendo, a gente liga de volta ou pede para fazer contato. O único problema que a gente tem no WhatsApp é que a gente não tem como executar o áudio dele aqui para poder ouvir vocês, mas podem ligar tanto no WhatsApp quanto no telefone fixo. São os contatos que eu vou até colocar novamente aqui no chat para vocês salvarem, mas vocês podem procurar também algumas dúvidas lá no próprio grupo. Ainda não está acontecendo não, mas às vezes alguém manda dúvida lá no grupo, vocês mesmos respondem, a gente acompanha. Quando a gente identifica que tem um erro, que alguém perguntou, alguém falou coisa ali, galera, só um instante, a resposta não é isso não, o encaminho é isso aqui e tal, para a gente poder, por favor, vamos trabalhar para fomentar o conhecimento para o máximo da nossa comunidade esportiva. É muito importante para vocês serem beneficiados, mas é importante para o Estado também fomentar o esporte para o nosso futuro esportivo. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Peraí. A Vanessa, aí depois veio uma da Caroline. Em caso de mais de uma federação de uma mesma modalidade, como define qual delas é a entidade máxima? Caroline, o ideal é que elas resolvessem entre elas qual que é a entidade máxima. Se não tem toda ação, aí a documentação vai chegar, a gente vai analisar o que tem. A gente tem modalidade aqui, tem 4 federações. Qual das 4, desculpa a expressão, mas manda na modalidade no estado? Aparentemente as 4. E aí a gente está tentando. O ideal é que houvesse uma só. Né? Tá bom, Caroline? Aí, para dizer se o documento é aceito ou não aceito, em princípio sim, mas como é que a comissão vai lidar exatamente vai depender da documentação que chega para ela poder avaliar. O Eduardo, entrei agora sobre a assinatura dos documentos, podem ser assinados pelo Gov ou tem que ser assinados pelo EDOTS? Eduardo, nessa primeira fase do VOE 2026, reforçando para você e para todos, você pode usar qualquer sistema de assinatura digital, mas a gente recomenda que vocês usem o EDOTS para facilitar o processo de vocês ali do trabalho, né, de subir os documentos e tudo mais. Lembrando que somente o técnico ou o clube instituição ou a federação pode fazer inscrição para modalidade para viagens nacionais e para viagens internacionais exclusivamente somente a federação pode fazer inscrição. E lembrando que viagem internacional é só para modalidades olímpicas, paralímpicas e surdo-olímpicas. Alessandro, vou precisar mesmo ir aí conversar. Beleza, o Alessandro, vem a gente ajuda mais especificamente na sua questão para poder te orientar, tá bom? Vai ser muito bem-vindo aqui. Lembrando que é só pouco a gente aqui no horário comercial, tá? Eu reforcei, contato de GFR, o Jonathan também colocou aqui, o Jameson. Para que servem esses pontos, uma vez que, em teoria, todos os inscritos vão ser habilitados? Boa pergunta, James. James, a gente precisa ranquear a classificação, que é até um ranking interno nosso, porque a gente precisa... eu falei isso um pouco antes, não sei se você estava aqui, realmente eu não sei, mas eu disse assim, graças a Deus e a boa gestão tem sido feita e a evolução do tempo, de 2023 para cá, a gente não precisou parar o Voe Atleta por falta de recurso. Não precisou, beleza? Mas o ranqueamento foi criado aqui pela gerência, junto com a comissão, porque já teve situações que aconteceram, e pode ser que aconteça, a gente não sabe de amanhã se vai acontecer, da gente ter recursos, às vezes, para poder comprar apenas uma passagem. E aí eu vou simular uma situação, porque a gente já teve uma situação um pouco até pior dessa que eu vou simular. Mas imagina o seguinte, a gente recebe solicitação de 2 atletas de modalidades diferentes precisando viajar. E o recurso que a gente tem só dá para comprar passagem para um desses atletas. Qual atleta a gente atende? Mas aí você tem que ver se ele vai para qual competição está indo, o que vai fazer e tal. Sim, mas como é que... Vou supor aqui. Como é que eu falo para atleta do judô que ela participar do brasileiro de judô é menos importante
do que a atleta de GR participar do brasileiro de GR, ou o contrário. Como é que a gente consegue medir? Não tem como medir. Então, assim, em caso de empate, numa situação dessa de recurso, quem tem melhor ranking aqui dentro do programa? Ah, é atleta de judô? Então a preferência da passagem é dela. Ah, é atleta da GR? A preferência então vai ser dela. Entendeu? Assim como, mas a de judô, ela está indo para o evento de prioridade 2, e a da GR é o evento de prioridade 1 dela. Então a preferência passa a ser, a gente vai combinando, mas passa a ser da GR. Porque é lá, entendeu? Mas aí, quem vai começa escolhendo pelo esse ranqueamento que a gente faz. E é importante para a gente ter esse critério, sim. Tá bom, gente? Isso foi uma situação que eu estou aqui, mas é uma maneira da gente poder conseguir administrar melhor esse recurso. Certo? Mais alguém com mais alguma dúvida? Eu acho, pessoal, que tem coisas aqui assuntos que eu não toquei, que não deu tempo ali, porque as dúvidas que eu imaginei que iniciais seriam essas sobre assinatura, quem pode fazer inscrição, essas questões todas. Eu vou fazer um parênteses, não, fazer um acréscimo aqui, observação, de vocês que estão participando do Voe Atleta 2025, que já tenham viajado, eu peço para que vocês olhem com bastante atenção com relação à prestação de contas, tá? Quem deve prestação de contas está devendo, já está em débito, já foi advertido, corre o risco de ser suspenso e assim ficar fora dos programas da CESPORT. Então fiquem atentos, porque o edital 2025 ele prevê, né, essas sanções, então fiquem atentos, não percam os prazos, tá? Aí voltando para 26, você que teve algum problema em 25 lá, foi advertido, está devendo algum documento, provavelmente você pode vir a ser impedido de participar do programa em 2026, né? Então fiquem atentos com isso. O pessoal que está chegando pela primeira vez, ou que está tudo certo aí, tranquilo, não tem problema. Se você teve devolutiva, sobre a prestação de contas, é importante assim, as pessoas, o processo de prestação de contas, ele se dá quando você encaminha a documentação e ele finaliza quando você recebe o retorno da comissão. Então, se você encaminhou a prestação de contas e não teve retorno, sua prestação de contas, o ponto prestação de contas, o processo não foi encerrado. Ele continua em aberto. Aí, mas eu já mandei. Não, você mandou, certifique-se de que a comissão recebeu, porque pode acontecer da comissão não ter recebido. E a comissão lida, ela é obrigada a lidar com o que chega documentado. Não tem como ficar só eu acho que dá para ser assim. A gente não pode fazer isso. A gente é impedido, o edital não permite. A nossa função de desempenho aqui no serviço público não pode ficar no achismo. Tem que ser pelo regramento. Tá? Então, é uma orientação. Eu sei que já está chegando bem perto do término aqui, e aí eu vou aproveitar esses minutinhos, coisa rápida também, agradecer imensamente a participação de todos vocês. Eu acabei nem contando qual foi o ápice aqui, mas já agora no final ainda tem 23 pessoas, acho que deve ter passado disso aí. Agradecer encarecidamente, eu sei que sexta-feira, 8h30, o Jonathan está me falando aqui que deu 31 no ápice. Eu agradeço vocês. Na segunda-feira nós teremos uma nova reunião ao meio-dia, e na quarta-feira nós iremos repetir ao meio-dia e às 18h30. Esses horários a gente colocou a partir daquela enquete que foi feita lá no grupo, para tentar ver o horário menos incômodo para a maioria, né? Então, e se a gente de repente chegar lá na quarta-feira e entender, a Neusane falou que deu 40 aqui. Obrigado, Neusane. Se a gente entender que a gente precisa fazer mais um outro encontro desse online, a gente promove, tá? E vocês podem continuar fomentando dúvidas lá no grupo. A gente está sempre olhando. Se porventura alguém perguntar uma coisa e alguém for ajudar, mas respondeu de maneira, de repente, equivocada, a gente vai lá e faz a observação que tem que fazer. Mas é importante vocês compartilharem esse conhecimento entre vocês também. E eu peço encarecidamente que vocês peçam aos pares de vocês que entrem no grupo para se manterem informados e convidem todos para participar dos próximos encontros. Mesmo assim, aqui, digamos que aqui na reunião agora esteja a federação representando os atletas. Federação, fale com seus atletas e com o responsável dos seus atletas para participarem, aqui, para que eles também saibam das informações. Porque lá na segunda fase, vai ser importante que a comunidade esportiva esteja caminhando junto. Isso faz com que o nosso programa ande
de uma maneira até mais rápida para vocês, tá? Toda vez que a documentação chega redondinha para a gente já responde assim, quase que de pronto. A gente demora para responder porque chegou uma documentação que não é inadequada, tem que devolver, tem que fazer correção. A gente tem tido uma boa vontade, às vezes, em devolver documentação. Olha, corrija o documento tal que está errado aqui, porque pelo edital, no fiel da regra, a depender do erro que chega, era para receber uma punição, uma advertência. E o acúmulo de 3 advertências suspende do programa por 3 anos. Pode suspender por até 3 anos, perdão. Então, assim, vamos tentar trabalhar junto, o máximo possível. E a porta da gerência está aberta para todos vocês. O Bruno Xavier perguntou: tem grupo de WhatsApp? Tem. Eu estou falando exatamente dele aqui, Bruno. O contato do WhatsApp é esse. Eu vou republicar aqui, logo abaixo a pergunta do Bruno está aqui. Quem não está no grupo, mande uma mensagem para o WhatsApp da gerência, que a gente vai encaminhar o convite para você entrar no grupo. Tudo bem? É só mandar para lá, beleza? No mais, pessoal, agradeço vocês imensamente pela participação de hoje. Vejo vocês e mais uns tantos na segunda-feira, meio-dia. Muito obrigado. Estou dando por encerrado aqui e agradecer em nome do secretário a participação de vocês. Foi show de bola. Agradeço mesmo, do fundo do coração. Fiquem com Deus. Boa noite.